Olá, começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. Maravilha, Augusto, tudo bem? Eu sou Edson Facchi, advogado criminal, professor de Direito Penal e Processo Penal da Uniopet. Sou especialista em ciências criminais e mais recentemente defendi a minha dissertação de mestrado, que tem o tema desse podcast, que é o espetáculo da mídia, a influência que a mídia tem nos julgamentos criminais. Maravilha, professor Edson, agradeço aqui mais uma vez a sua presença. Hoje viemos aqui com o convidado, professor Edson Facchi, para falarmos sobre o espetáculo da mídia no processo penal, todas essas questões relacionadas à mídia, a repercussão das ações, processos criminais da imprensa. Então, confira mais esse episódio do Conversa Criminal Podcast. Professor Edson, a respeito do seu livro, como foi a ideia da criação dessa obra? Como foi esse processo de desenvolvimento, pesquisa? Pode compartilhar com os nossos ouvintes? Maravilha, Augusto. Eu sempre gostei de estudar sobre esse tema da mídia e do processo penal. Isso porque a gente fala desde o ponto de vista do nosso local de fala. Eu, como advogado criminal que sou, atuo também no tribunal do júri e a gente enfrenta no dia a dia esses problemas dos julgamentos criminais em casos de grande repercussão, né? E eu comecei a me interessar pelo tema, estudar e vi que tinha pouca coisa de estudo sério sobre o tema. Relação entre mídia e processo penal. Qual é a influência, de fato, que a mídia exerce num julgamento de um caso penal? E foi por essa curiosidade e, de repente, pela falta de pesquisas sérias e profundas sobre o tema que eu me interessei e comecei a fazer um projeto de pesquisa que desagou nesse projeto que eu defendi como a dissertação do meu mestrado. Então, foi realmente como fruto desse projeto, que começou ali despretensiosamente, que eu estudei, me debrucei mais sobre o tema e hoje é o grande tema dos meus estudos aí dos últimos anos. Bem, a partir de 2014, tivemos a Operação Lava Jato, que podemos dizer que, para o bem e para o mal, foi um marco no processo penal e principalmente nessa relação da imprensa, né, da opinião pública com o processo penal. Até faço, mais uma vez, um convite para os nossos ouvintes para ouvir o episódio sobre a Operação Lava Jato que gravamos com a presença do professor Haroldo Natter, que foi um advogado que atuou desde a primeira fase da Operação Lava Jato. Então ele fez ali revelações intraprocessuais muito interessantes a respeito dessa operação. E, professor Edson, a Operação Lava Jato, nessa sua pesquisa, ela acabou sendo assim vamos dizer assim, uma fagulha, uma influência assim, para despertar seu interesse por essa pesquisa desse tema, da relação da mídia no processo penal? Bem, Augusto, você muito bem cita a Operação Lava Jato, porque é uma das operações que mais tiveram veiculação da mídia dentro do processo penal brasileiro. Mas isso começa antes, quase uma década antes, lá em 2005, a Operação Mensalão. A gente conseguiu ver transmissão dos julgamentos com a TV Justiça lá atrás, no Mensalão. Então, um pouquinho antes já começa essa mediatização do processo penal com uma operação que envolve políticos do Brasil todo. Então, também me despertou a atenção a Operação Lava Jato, que vem desaguar em 2014 e que dá toda aquele boom da imprensa e coloca o processo penal, mais uma ação penal, nas luzes da ribalta, nos holofotes da imprensa, nesse frenesi da mídia. Então, a Operação Lava Jato, assim como a Operação Mensalão, essas duas que eu destaco, inclusive, no livro,
elas tiveram, sim, forte influência na condução dos trabalhos. Eu cito alguns dados, Augusto, muito interessantes dessas operações no livro, né? Como, por exemplo, a gente falando da Lava Jato, a gente fala de uma operação que foi mencionada na produção de mais de 30 mil matérias jornalísticas até 2016. Então, a gente está falando de 14 a 2016, nesse número, levando em conta aí, reportagens, colunas, artigos, todo tipo de manifestação jornalística, né? Então, a gente tem muita coisa para falar entre Operação Mensalão e Operação Lava Jato. Um N número de capas de revista Veja, por exemplo, onde se deu ênfase à operação. Então, isso com certeza teve absoluta relevância e influência no trabalho que eu, enfim, apresento e deságua nesse livro. Então, a gente, além das matérias jornalísticas, as operações Mensalão e Lava Jato, Augusto, elas tiveram, sim, um quê de influência. Eu só acho que a gente tem que levar mais a sério e estudar mais a fundo no quantum dessa influência. E eu acho que é um trabalho absolutamente difícil entrar no ciclo do magistrado para dizer o quanto isso foi relevante para a decisão judicial. Agora, é notório que os ministros do Supremo Tribunal Federal, nesses julgamentos, proferiam verdadeiros discursos para a sociedade em vez de votos, né? Os fundamentos que utilizam expressamente, publicamente, eles são muito menos técnicos, né, do que várias decisões que a gente vê de cunho, enfim, é o famoso jogar para a galera, né? E a gente consegue citar alguns votos, e eu sempre cito o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que fundamentou muito as suas decisões em votos proferidos para satisfazer o anseio ou os anseios da sociedade. Então, Augusto, eu acho de muita relevância essas operações que demonstram que a grande mídia tem uma forte influência para o magistrado togado. A gente nem entrou no tema do júri ainda, que são juízes leigos e mais altamente influenciáveis. Mas realmente foi desde esse ponto de vista que a gente considera essas operações dentro do trabalho do projeto de pesquisa, Augusto. Até como o professor Edson citou a questão da influência dos magistrados, uma frase que eu gosto de citar sempre que tenho oportunidade é que neutro só detergente é neutro. O magistrado é um ser humano que também está suscetível às informações, né, que somos bombardeados, né, desde da capa da revista da semana ou a manchete ali do principal jornal, da principal emissora, ou no rádio, no caminho ali do fórum ou do tribunal, ele no trânsito pode ligar o rádio ali ouvindo também aquelas notícias, né, a todo momento. É claro que isso, de certa forma, pode gerar uma influência no julgador. Por isso que é muito importante firmar a posição de que é o direito, a função do julgador, que ele tem ali uma função contra a majoritária. Sempre gosto de citar também que ser um magistrado exige coragem de julgar conforme o ordenamento jurídico, conforme o direito, muitas vezes julgar de forma contra-majoritária, contra esse suposto, né, anseio popular, como o professor Edson citou também, a voz das ruas, né? Daí a pergunta que eu já deixo também, mas que vozes das ruas? Porque é muito complicado a gente mensurar, né? Às vezes temos uma pequena parcela da sociedade que é mais ruidosa, né, que consegue fazer mais barulho e não significa que isso represente realmente a sociedade como um todo, e o ordenamento jurídico, principalmente a Constituição, a partir ali da Constituinte de 86 a 88, ela teve uma série de questões complexas envolvendo o processo penal também, não só a questão de direitos e garantias individuais, direitos sociais, mas em específico o direito processual, até porque víamos ali num período autoritário de 21 anos. Então, teve uma série de garantias que foram consagradas na Constituição, em especial no artigo 5º, que quando o magistrado se depara com um caso concreto e que ele
vai de encontro com o que está disposto na Constituição, muitas vezes ele tem que reconhecer uma nulidade ou absolver, né, ali em razão de um conflito, né, com o que está disposto ali no texto constitucional, e uma boa parte da sociedade não entende o que é isso, e vê como uma impunidade, né, como ali... como o magistrado não está agindo para combater o crime, né? E essa também visão viciada, né, de entender o juiz não como um julgador, um aplicador do direito, mas sim como um agente também de segurança pública que tem que combater algo ou alguma coisa. Então, esse é um problema e por isso que exige a coragem do julgador, do magistrado, muitas vezes, para que ele tenha que realmente dar a cara a tapa e decidir conforme está o direito, mesmo com alguns dedos da sociedade apontando para ele, olha, você não está combatendo o crime. Então é realmente uma situação complicada e que muitas vezes também eu vi por parte da própria imprensa ter essa cobrança do julgador, né, do Poder Judiciário em agir, digamos assim, em conjunto com os órgãos de segurança, com o órgão de acusação, como se o judiciário, em vez de ser um poder, né, um dos poderes da República, que age de forma autônoma em relação à defesa e acusação, como se fosse assim um braço da acusação. Então, realmente tem todas essas questões, particularmente acredito, sim, que toda essa repercussão pública e da mídia, né, ela é bem possível, sim, que tenha essa influência sobre o julgador togado. Isso que ainda nem falamos do julgador leigo, né, que é o membro ali do Conselho de Sentença, o jurado. Bom, Augusto, é muito interessante os teus comentários, os teus apontamentos, e quando você fala quais vozes, essa pergunta é muito relevante para o trabalho que se desenvolveu nessa pesquisa que tenho feito nos últimos anos. Então, a gente pode começar nesse aspecto, Augusto, falando da grande indústria que a mídia é. Né? A mídia, ela compõe, você fala muito bem dos poderes e a função do poder realmente ser o contramajoritário, coibir abusos, arbítrios. Só que muito se fala que a imprensa, a mídia, ela constitui um quarto poder. Só que o grande problema desse quarto poder é que ele fica com um monopólio e ninguém o fiscaliza, né? Porque nós temos os três poderes, um fiscalizando o outro, e a mídia surge como esse grande quarto poder, e já estudiosos do tema já falam, não, a mídia não é o quarto poder, é o primeiro poder, né? Porque ela sim, tem poder de influência sobre os demais. Então nós temos que começar esse nosso bate-papo nesse assunto muito conscientes de que a mídia compõe uma indústria inserida no campo social, atuando, né, com objetivos maiores do que apenas buscar fornecer visibilidade aos outros campos sociais, né? Esse é a primeira questão. Pensar também que a imprensa, né, os grandes veículos de imprensa, da grande imprensa, são empresas que têm também os seus interesses econômicos, os seus interesses políticos. Então temos também que ter essa visão crítica em relação a esses veículos de imprensa, porque eles não são simplesmente instituições que surgiram do mundo, que brotaram da terra. Não, são instituições controladas por pessoas, né? São muitas vezes grandes conglomerados de informação que têm sim seus interesses econômicos, interesses políticos, e é realmente importante. É um poder que realmente não tem esse controle social, né? Quem que tem, e até um assunto está muito em voga, né? Fala-se de regulamentação, a gente não está falando de proibição, a gente não está falando de censura prévia, estamos falando de regulamentação da mídia, né? Porque na sociedade, numa vida social, precisamos de regras, né? E temos uma instituição tão importante como a imprensa que muitas vezes age de uma forma, vamos falar assim, irresponsável, como vimos aí
em relação à desinformação propagada em relação a medidas sanitárias, desinformações que eu mesmo me indignei em relação ao processo penal, ao juiz de garantias. Então, tem uma preocupação muito grande que eu tenho assim, por parte de alguns veículos de imprensa, de não procurar noticiar aquela informação de uma forma responsável, pesquisar realmente do que se trata, o assunto. Quer tecer uma crítica? Pode fazer, não tem problema, mas uma crítica embasada, não uma crítica pela crítica, né? Como eu vi muito em relação ao juiz de garantias, como alguns veículos propagaram como um juiz da impunidade, agora estão criando um juiz aí para ajudar a bandidagem. Então, temos que pensar, e deixo essa provocação para você, ouvinte, em pensar que a imprensa tem, sim, seus interesses como empresas e também há uma necessidade, sim, de discutirmos, ao menos, alguma forma de regulamentação para que tenha essa responsabilidade social por esse quarto poder ou primeiro poder, como o professor Edson citou. Não só elas são empresas, como vivem e sobrevivem de outras empresas, né? Elas sobrevivem de patrocínios, patrocinadores, empresas que possuem, sim, os seus interesses, nem sempre republicanos, interesses subalternos que vão destinar esta ou aquela manchete. Então, justamente nesse viés, Augusto, que o alcance do objetivo da imprensa, da mídia, ele vai muito além de apenas transmitir uma informação. Ela transmite a informação do jeito que ela quer, quando importa para ela, e o filtro das notícias que vão ser transmitidas é ela quem detém o monopólio. É nesse sentido que o Ricardo Fonseca, nosso professor, questiona o quarto poder, né? Quem controla esse quarto poder? Censura, não é isso. Mas todos nós estamos adstritos a limitações que, e é essa a conclusão do trabalho, devem estar alicerçadas na própria Constituição Federal, né? Então, é nesse ponto, Augusto, que a gente trabalha no livro. O objetivo, a gente tem que começar a pensar a mídia como uma grande indústria levada por interesses econômicos, e aí a gente já deságua num viés absolutamente criminológico de que nós estamos vivendo numa sociedade do espetáculo, né? E a gente vai para Gil Debord, que vai afirmar que a gente vive numa grande sociedade do espetáculo, né? A gente transforma o real no sensacional, e a mídia tem que passar isso para vender. A mídia tem que passar isso para vender. E nada melhor do que a imagem chocante de um processo penal, de um caso penal, e o processo penal é marcado por essa tensão, é o ponto auge no poder judiciário, é o processo penal, porque é marcado pela tensão da privação de uma liberdade, que é o que custa mais caro ao ser humano, e a mídia começa a explorar isso como grande indústria. E você fala de uma empresa, e eu complemento que é uma empresa que sobrevive de outra, e não à toa que a gente vê aí os programas do meio-dia e do final da tarde, os grandes tribunais da imprensa, passando notícias de atrocidade humana, e né, a gente brincava, né, com a tribuna antigamente, que você torcia e jorrava sangue. Hoje em dia isso é na imagem, na TV. A TV abrangeu muito mais. E a gente vê aí, Augusto, programas sensacionalistas trabalhando realmente com o processo penal. E aí você fala, que vozes são essas? E aí eu te respondo. Quantos likes, quantas curtidas dá uma notícia que a imprensa sai em defesa do acusado? Vamos colocar numa balança e vamos ver, né? O que dá notícia, o que vende e o que o povo gosta. Os tribunais do júri começaram a ser transmitidos pelo YouTube. Vai num tribunal do júri, numa transmissão ao vivo no YouTube, e veja os comentários que as pessoas fazem assistindo o tribunal do júri. Veja quantos comentários a gente tem de pessoas que estão querendo e sedentas pela condenação, e quantos comentários que estão ali preocupadas com a efetivação das garantias constitucionais, os direitos fundamentais do indivíduo. Então, eu acho que a grande voz da sociedade realmente é pelo punitivismo. E aí o que você fez, o que você comentou, o teu comentário, é muito válido. A
Constituição, ela é feita para ser contramajoritária. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal constitucional, é um tribunal contramajoritário. É um tribunal que deveria falar, os limites estão aqui na Constituição, nós temos garantias individuais, direito à vida, mas nós temos direito à intimidade, à honra, à privacidade, e num patamar ainda mais grave, o direito ao devido processo legal, o direito à presunção da inocência, que a mídia vem e mitiga através de matérias jornalísticas sensacionalistas, e aí a gente pode conversar sobre júri da Boate Kiss, a gente pode conversar sobre júri de grandes casos que tiveram grandes repercussões e verificar se isso é honesto do ponto de vista técnico, jurídico, intelectual ou não, Augusto. Então, acho que essa é uma grande discussão, um grande problema que o operador do direito enfrenta hoje no processo penal. É uma provocação a reflexão do nosso ouvinte e também uma pergunta, né, que aproveito e faço para o professor Edson. É um questionamento que eu me faço a respeito de até que ponto, por exemplo, o professor Edson citou, né, a TV Justiça, do julgamento a partir da ação penal 470, né, conhecido como mensalão, né, que vimos ali por parte de alguns ministros a impressão de que, como se diz no popular, né, de querendo jogar para a torcida, né? Em outros casos, como o próprio ministro Barroso, né, citou, de ouvir a voz das ruas, né, e não a voz da Constituição. Isso é preocupante. Então, a essa pergunta, junto com essa provocação, é até que ponto a TV Justiça tem essa importância, até que ponto realmente temos ali um ganho maior do que um prejuízo, sabe? Porque eu penso, e eu já vi algumas críticas nesse sentido, né? O fato dos julgamentos no Supremo, por exemplo, serem televisionados, acabam tendo uma tendência maior, né, para os ministros, em seus votos, terem falas mais, assim, voltadas para, entre aspas, torcida, né, do que para a Constituição, do que para o ordenamento jurídico. Então, eu penso até que ponto, assim, não temos um prejuízo, na verdade, com a TV Justiça. Será que não deveríamos ter como ocorre, como era antigamente, né? Não era televisionado, ali no máximo tinha uma ata, uma gravação da sessão de julgamento para fins só de documentação e garantia de uma publicidade, né? Acesso ali, enfim, para as partes. Será que não era melhor nesse formato? Ou no formato como ocorre em outros países, né? Como na Suprema Corte Americana, que os juízes da Suprema Corte fazem ali a discussão a portas fechadas e posteriormente só proferem ali a decisão com os fundamentos. Então é uma preocupação que eu tenho, sabe? Eu tenho visto que não só, e principalmente a partir da pandemia, os tribunais de segunda instância também estão divulgando no YouTube, né, as sessões de julgamento, e vimos aqui até mesmo no tribunal do nosso estado algumas manifestações assim, fora do direito, fora do propósito, né, de julgador se manifestar, né, um ataque ali à advocacia ou um ataque a demais regiões do Brasil. Então é um problema, assim, que eu vejo, sabe? Então como diz aquele ditado, né, o juiz tem que falar nos autos, o juiz tem que ser a boca da lei, né? Então, esse questionamento é uma provocação que eu deixo à reflexão e também é um questionamento que deixo para o professor Edson, se ele também acredita que a TV Justiça, essa forma televisionada dos julgamentos, elas não acabam, sim, trazendo prejuízo maior do que o benefício dessa informação e direito à informação, publicidade. Excelente pergunta, Augusto. Eu acho que a TV Justiça ela veio realmente para democratizar cada vez mais o Poder Judiciário. Eu acho muito válidas as iniciativas de aproximação entre povo e justiça. O Tribunal do Júri nasce disso. A razão de ser do Tribunal de Justiça é aproximar a sociedade, o povo, o cidadão comum da justiça. Eu acho que todas as iniciativas para que isso seja cada vez mais efetivado são válidas. Mas não discordo e acho preocupante a consequência disso. Eu não sei se a gente tem, Augusto, a maturidade para a gente conviver com essa realidade.
porque a TV Justiça ela foi criada lá no governo de 2002, ali, o governo Lula, e foi criada com uma intenção das melhores, e em seguida nós tivemos o mensalão. E os votos foram direcionados em absoluto para o povo, para a galera, para o povão, para a sociedade. Os ministros se encorajaram muito mais e ali deixaram de ser operadores do direito para ser atores. Deixaram de ser ministros para ser aqueles que levam o recado à sociedade, né? Aquela cobrança aos ministros que vinham, de repente, em suas famílias, no círculo de amizade, no almoço de final de semana, começou a chover isso a todo momento da sociedade. A sociedade começou a cobrar posicionamentos mais rígidos do Supremo Tribunal Federal. E os ministros se sentiram na necessidade errada de dar uma resposta aos anseios da sociedade. Aí a gente vê decisões teratológicas, Augusto. Eu acho que isso é absolutamente relevante e há de ser considerado. Como o professor Edson citou, era uma cobrança que esses ministros tinham ali só no seu meio social. E hoje não, ele tem essa cobrança nas ruas, né? Já vimos uma situação com o ministro Lewandowski, que teve ali um certo confronto, né, com uma pessoa, não chegou a agredi-lo, ofendê-lo, nada, mas acho que se dirigiu a ele no avião e disse que o Supremo Tribunal Federal era uma vergonha. Agora, esse caso recente do ministro Alexandre de Moraes, que estava com sua família em Roma e sofreu essas agressões, então é complicado, assim, sabe? É claro que de forma alguma eu estou querendo assim, pregar um elitismo do judiciário, esse elitismo dos bacharéis, né, que há muito teve no Brasil, e de certa forma ainda tem um pouco. Não é isso que eu estou pregando. É claro que eu defendo ali a democratização da justiça, o acesso às pessoas, mas tem esse outro lado da moeda que me preocupa, né? Como o professor Edson citou, essa coisa do espetáculo, de jogar para a torcida, e daí do jogador que, mais uma vez, né, hoje ainda mais precisa de coragem de decidir conforme o direito, porque se ouvirmos, né, as chamadas vozes das ruas, né, a chamada voz das ruas, nós que somos criminalistas, qual voz das ruas a gente ouve, né? Principalmente, defensor de bandido, que bandido bom, bandido morto, que defesa o quê, você defende bandido e tal. Então é algo assim que eu acho realmente preocupante, né? Temos que realmente pensar qual seria a melhor saída, né? Para garantir sim uma publicidade, uma democratização, né? Realmente da justiça, mas que isso também não afaste, né? Desse papel garantidor que tem o Poder Judiciário, de aplicar ali a nossa Carta Constitucional, dos direitos e garantias fundamentais, né? O caso concreto. E, enfim, de estar numa situação dessa que, em vez de julgadores, pode estar numa posição de meros atores ali, querendo agradar um público, né? Isso realmente, como advogado, como operador do direito, eu tenho essa preocupação. Perfeitamente, Augusto. Eu quero aqui reproduzir, ler uma manchete da revista Veja, de 10 de outubro de 2021, que retrata bem esse frenesi. E tinha por título a seguinte frase: desde que foram anunciadas as primeiras condenações dos mensaleiros, os ministros, com raras exceções, passaram a ser assediados nas ruas e receber centenas de mensagens de apoio e solidariedade. Só por aí se vê a transformação do papel dos ministros de agentes públicos ou operadores do direito em celebridades. Então, assim, a gente tem centenas de manchetes que dão conta desse fato. Então, só para a gente ter uma noção, Augusto, de números. A gente tem, e eu trago isso no trabalho, que isso no jornal O Globo, lá de 2012, tá? Outubro de 2012, 25 de outubro de 2012. O julgamento do mensalão, no dia, ele alcançou no voto do ministro Joaquim, do então ministro Joaquim Barbosa, uma audiência maior que a de algumas séries do GNT, que é do Grupo Globo, no caso Friends,
e Brothers and Sisters. Então, a audiência ultrapassou séries que são fenômenos mundiais. Então, assim, essa amplitude na divulgação do julgamento ocasionou realmente num status de celebridade de pessoas que não podem ter esse status. Ministros do Supremo Tribunal Federal. Como também não o podem advogados e promotores. Eu falo isso no meu livro. Enfim, realmente esses números assustam. E na questão da ação penal 470, eu lembro que o protagonista era o Batman, né? Que brincava, né? Que o Joaquim Barbosa usava uma capa, né? Que ele era o Batman, grande defensor da justiça ali. E colocavam como algoz, né? Como o arqui-inimigo. A forma, né? Como era retratado na época o revisor da ação penal 470, que era o ministro Lewandowski. E em muitos casos ele entendia que não havia elementos, né, aquela demonstração da culpa, né, aquela formação, né, da autoria delitiva ali, e ele acabava ali até aplicando o princípio em dubio pro réu, votando pela absolvição do acusado, era o mesmo, assim, por falta de demonstração de autoria, acabava absolvendo. Então eu lembro assim que a imprensa até retratava ele como se estivesse nas entrelinhas, né, colaborando, né, ou dificultando esse combate à corrupção. E emendando a minha crítica também em questão da Lava Jato, né, principalmente o papel ali do então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, né, hoje senador Sérgio Moro, que à época a imprensa já o tratava como um herói, né, nossa, aquele que está combatendo, salvando o Brasil da corrupção. Mais uma vez, como se o juiz tivesse algum interesse na causa, algum papel de combater algo, alguma coisa. E é uma crítica que eu deixo também em relação a ele já desde o início da Operação Lava Jato, muito antes da Operação Spoofing, de qualquer envolvimento dele na política, até da postura dele em relação à imprensa e principalmente a postura dele em relação à torcida que tinha. Eu lembro que em eventos públicos ou no aeroporto vinha lá a torcida, né? E ele não tinha uma postura assim, ao meu ver, mais discreta, que exige um jogador, aquela postura que eu falo, né, sacerdotal, né? Porque eu vejo, o juiz tem que ter a magistratura é um sacerdócio, né? Porque o juiz, ele tem que abrir mão de certas posturas, né, na sociedade. Ele tem realmente que ter uma postura em separado, né, da sociedade, e eu percebi que à época, ou então o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, ele não tinha essa postura, ele aceitava ali presença publicamente, eu sentia assim que ele se postava, né, também como uma figura de herói, assim, e isso pela imprensa ficou cada vez mais escancarado, né? Que é muito lembrado até hoje a fala da Vera Magalhães, na Jovem Pan, à época, acho que era na época do interrogatório do presidente Lula, que ela falando do embate de Lula com o juiz Sérgio Moro. Primeiro, já tá errado o embate, né? Porque o juiz não tem embate com ninguém, o juiz só é juiz. O juiz é julgador, não é um player ali no processo penal. E da forma que ela falava, Sérgio Moro deve chegar em casa, tirar a sua capa, o seu terno e pensar como um enxadrista, qual será a sua próxima jogada. Então, assim, é uma visão completamente deturpada do que é o processo penal. E, mais uma vez, ver o juiz não como um julgador que não tem interesse, e sim como um player que tem essa função de combater algo, alguma coisa, ou alguém. O juiz, e isso eu também posso falar porque eu tive essa minha atuação como assessor no Poder Judiciário por 10 anos, ali realmente não fazíamos a leitura da capa dos autos, pegávamos simplesmente o fato, os elementos de prova ali que tínhamos formado, né, na instrução, e fazíamos ali a substituição desse fato apurado na instrução com a norma em abstrato, e ali mantínhamos a decisão, a sentença de primeiro grau, reformávamos, enfim. Então, não tinha essa preocupação de combater algo ou fazer algo, é simplesmente aplicar o direito, né? Então, é realmente preocupante essa postura, tanto, e é uma crítica que eu deixo aqui também, é a postura que, infelizmente, alguns magistrados têm. Sem dúvida, Augusto, a operação
Lava Jato ele foi, de fato, outro marco histórico na justiça, da aproximação da mídia com a justiça, com ainda requintes maiores do que a Operação Mensalão, né? A gente teve o avanço nesse período das redes sociais e likes começam a serem contabilizados como índice de aprovação do clamor social para a causa, e a gente começa a ter, de fato, uma torcida em algo que não se deveria ter. E o pior, o juiz ele está jogando para um dos times. Então, assim, ele tem o domínio, ele tem o controle do jogo, e ele joga para um dos times, aí fica difícil, né? Marcar o pênalti para o time da casa. Então, assim, de fato, a Lava Jato foi um divisor de águas muito grande. A gente tem aí também vários fatos, e eu trago esses números no meu trabalho, na minha pesquisa, Augusto, do procurador, à época procurador federal, o Deltan, né? Que trago inclusive uma entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, onde ele fala da importância da mídia para a continuidade da Operação Lava Jato, para a efetivação da punição dessas pessoas, e ele fala que seria impossível avançar contra pessoas tão poderosas sem o apoio da sociedade, né, que estava sendo transmitida pela mídia. Mas até aí a gente é um procurador, como você falou, é considerado por muitos como um player, está jogando para condenar, em que pese eu seja absolutamente contrário a essa tese, mas os números da Operação Lava Jato, eles assustam. A gente tem, Augusto, entre março de 2014, que foi quando se deflagrou a primeira fase da operação, e março de 2016, nesse período de 2 anos, a Lava Jato sendo alvo de 36 capas da revista Veja. Ao longo de 24 meses, 36 nós tivemos capas da revista Veja. É um número absolutamente assustador, se a gente levar em consideração que a Veja é uma das principais revistas do nosso país, né? Pelo menos uma das mais lidas do nosso país. Então a gente tem isso aí, o então juiz Sérgio Moro aparecendo nas capas, em várias dessas capas, não só da revista Veja, como a revista Isto É. A gente tem, de fato, ele levantando uma bandeira para efetivação, e que depois veio se confirmar publicamente com declarações por ele mesmo proferidas. A gente tem números realmente assustadores, Augusto, da Operação Lava Jato. E nada mais é do que representar essa sociedade do espetáculo. E eu, Augusto, já aqui tomo a liberdade de avançar para um tema que eu julgo de extrema importância nesse debate de mídia e processo penal. A gente já falou aqui de sociedade do espetáculo, da grande indústria que a mídia faz com a imagem do acusado, dos likes, mas eu acho assim, a gente tem 2 grandes princípios, e aí a gente tem que coibir a censura de todas as formas, e acho válido isso como, enfim, uma mitigação do direito à informação que todo cidadão deve ter. Temos o princípio da publicidade dos processos, tanto administrativos quanto judiciais, estampado na Constituição Federal como um princípio. O que eu acho um grave problema, Augusto, e denuncio ele no livro, e eu acho que é a partir disso que a gente tem que concluir o nosso estudo, é realmente quando esse princípio da publicidade, que é uma disposição constitucionalmente prevista e está tudo certo, ele vai confrontar, ele vai colidir com outros princípios também descritos na Constituição Federal, que são fundamentais do indivíduo. O princípio do devido processo legal, o princípio da presunção de inocência, e a gente começa a pensar, e aí, qual o princípio que tem que prevalecer? Ninguém ouvida que a censura é o retorno às ditaduras
que a gente tanto combate nesses anos todos. Mas, porém, todavia, entretanto, de outro lado, nós temos a presunção de inocência, cláusula pétrea. Nós temos princípios fundamentais na Constituição e realmente quando a gente se depara com isso, eu acho realmente, Augusto, que é clara a diferença entre a publicidade constitucionalmente prevista, inerente a todo o processo, e a publicidade utilizada de má fé por agentes estatais, estrategicamente, e aí atingindo direitos fundamentais. Porque esses agentes, e nessas grandes operações se viu muito isso, levam os casos, processo, para fora. E de fora para dentro é que funciona. E quando o caso é levado para fora dos tribunais, eles são levados como indícios de crimes apontados quase sempre como graves. Nós tínhamos organizações criminosas, lavagem, a grande corrupção. Nos casos de júri, nós estamos falando de casos graves, homicídios, para que um efeito bumerangue, eu diria, eles voltem ao próprio Poder Judiciário, mas agora com o tempero dado pelo clamor social conquistado. E agora esse clamor é claramente impactado pela repercussão midiática desses processos, constituem-se, Augusto, quase como uma espécie de código próprio, com uma persuasão muito grande. Então, é muito difícil se desvencilhar desse efeito bumerangue, que é utilizado muitas das vezes pelos próprios agentes estatais que vazam informações privilegiadas à imprensa, e não é raro você encontrar um advogado com dificuldade de acessar informações do inquérito quando o próprio promotor está dando entrevista. Então a gente tá... Poxa, mas eu preciso ter acesso, meu cliente está preso. Ah, doutor, mas isso aqui é sigiloso, o senhor tem que protocolar uma petição juntando a procuração para o delegado ver se vai deferir. Tá, mas o promotor está dando entrevista sobre o caso. Então, a grande dificuldade enfrentada pelos advogados para esse código próprio que existe quando a imprensa é trazida para dentro do processo. Então, a gente tem que saber como lidar, e essa é uma reflexão que eu trago à qualificada audiência do seu podcast, Augusto, que é como lidar com isso. Quando é que a gente vai ter que ter quando é que a gente vai ter um enfrentamento sério por parte do próprio Poder Judiciário de enfrentamento dessas questões? Ninguém aqui está defendendo a censura, ninguém está defendendo uma limitação do direito do cidadão de ser informado, mas quando que a gente vai ter um debate sério enfrentado pelo próprio Poder Judiciário de uma limitação constitucional de uma informação utilizada de má fé para sufragar direitos individuais. E aí eu não sei se a gente vai fazer isso por via legislativa, não sei se a gente tem que proibir de se veicular manchetes do processo penal antes de uma condenação transitada em julgado ou de uma decisão transitada em julgado. E aí a gente vê como exemplo séries sendo reproduzidas sobre a Boate Kiss, por exemplo, de um julgamento que pode vir a acontecer novamente. Ele não transitou em julgado, ele está com discussão sendo feita no STJ. E a gente tem 2 séries gravadas já com alta repercussão na Globoplay e na Netflix. Então, assim, como é que a gente vai fazer? Passo 2. Se a gente tivesse isso, o que vai ser considerado uma manchete sensacionalista e o que não vai ser considerado? Se um programa televisivo que se utilizasse de atores teria diferença da que não utilizassem. Enfim, eu não sei como a gente vai fazer isso, realmente. E eu estou aqui para trazer mais inquietações do que conclusões. Mas eu tenho certeza de que esse tema, Augusto, deve ser levado um pouco mais a sério pelos operadores do direito e, inclusive, pelos poderes públicos. Até a questão dessas séries, né, produzidas em processos que ainda estão em trâmite, cito até a questão da ex-deputada Flor de Lis. Eu vi há um tempo, né, um outro programa com o professor Rodrigo Faux, ele é ele é o advogado dela nesse caso, né, dele citando que nem tinha ocorrido ainda o julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri e já tinha série publicada na Globo.
na Globoplay. Então, daí, o jurado muito possivelmente vai assistir essa série, ou os familiares do jurado vão assistir essa série. E aí, ele já vai chegar lá com um veredito já formado na cabeça dele, sendo que a série já discutiu de uma forma unilateral todo o caso, não teve ali realmente uma acusação, um direito ao contraditório, uma ampla defesa, né, para ela pelo menos ali apresentar sua defesa técnica, né? E então muito complicado assim, num caso que ainda está em trâmite, ou muitas vezes ainda nem foi julgado, já ter esses documentários. E uma outra questão também que eu citei em outro episódio, que falamos sobre a influência da imprensa nesses julgamentos, o que eu já vi também em países da Escandinávia, agora eu não lembro se era na Noruega, eu tenho a impressão que era na Noruega ou na Suécia, que lá a imprensa divulga um fato, por exemplo, se é um roubo, enfim, algo do gênero, eles divulgam um fato criminoso como notícia, mas não divulgam a identidade do suspeito. Eles só divulgam essa identidade, né, mesmo na imagem, após o julgamento, a condenação com o trânsito em julgado. Então, até vi um vídeo uma vez, era um caso de um roubo, e no rosto do suspeito ali havia um blur, não revelava nenhum rosto dele, né? Então, penso que talvez fosse aí uma saída interessante, né, de noticiar assim, um fato que ocorreu, mas preservar a identidade, né, garantindo ali a presunção de inocência, e posteriormente, quem sabe, tendo ali o trânsito julgado, aí sim divulgar essa condenação, divulgar a identidade, enfim, é algo a se pensar, né? Mas realmente tem que ter essa discussão, o meio adequado para isso, penso eu, é o Congresso Nacional, mas infelizmente situações muito relevantes, né, temas muito relevantes para a sociedade, o nosso Congresso Nacional fica inerte. E daí, quando o Supremo Tribunal é provocado, né, por um mandado de injunção ou uma DO, aí reclama que o Supremo está invadindo a competência do Poder Legislativo. Mas e daí, o que faz? Se o Poder Legislativo não está criando uma norma, né, a fim de dar cumprimento à Constituição, o Judiciário, quando é provocado, tem que agir, né? Então, questões aí que temos que pensar. Exatamente, Augusto. Eu acho que essa é uma questão muito interessante e eu sempre critiquei, e isso consta do meu livro também, a função ativista do Supremo Tribunal Federal quando ela é usada para mitigar direitos fundamentais. Agora, quando ela vem para efetivar garantias, eu acho que não há problema nenhum e a gente poderia ter, sim, posições mais radicais do Supremo Tribunal Federal a respeito. O que eu vejo, as poucas decisões que eu tive acesso, e quando se enfrenta esse tema, é que o Supremo vai apenas considerar o direito à informação, e a imprensa ela é muito forte. Dá para ver pelo cunho das decisões o poder que a mídia tem, porque os ministros não entram em discussões mais profundas, a discussão fica muito rasa. Eu consultei um julgado, uma reclamação proposta pela TV Globo recentemente, de um caso de repercussão midiática, onde a defesa ela pleiteava uma medida para impedir a veiculação de uma matéria sobre um caso ainda não julgado. E o Supremo Tribunal Federal, a juíza concede, Augusto, ela proíbe a TV Globo de passar essa matéria, de veicular essa matéria, e o órgão de imprensa vai com uma reclamação, uma medida cautelar no Supremo, e o Supremo Tribunal Federal concede a medida cautelar na hora, dizendo que era uma censura ao direito de informação. Pera lá. Mas cadê o discurso mais profundo? Eu acho que a gente perde muita oportunidade nesse sentido. Não é bastante lembrar uma entrevista do então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Fux, à época, dizendo que a corte deve se ajustar ao sentimento constitucional do povo. E aí eu fiquei pensando qual seria esse sentimento constitucional do povo. Uma interpretação constitucional popularmente orientada? O sentimento constitucional tem que ser constitucional e não popular, ponto. O que está na Constituição, está na Constituição e acabou. Mas a gente tem que se orientar a um sentimento do povo. Daí eles usam aquele clichê, constitucionalmente, um sentimento constitucional.
Mas pera lá, a gente não tem sentimento constitucional popular e não popular, a gente tem um sentimento constitucional, acabou, é o que está descrito lá, e a função do Supremo é garantir o que está escrito lá, ainda que isso seja contra majoritariamente. Então, é muito interessante essa questão, e concordo contigo quando você destaca que o Supremo tem sim esse poder de agir quando o Legislativo não faz, mas, porém, de outro lado, quando isso vai efetivar garantias e não mitigar. O que a gente está vendo é justamente o contrário. É só lembrar aí da discussão da prisão como execução imediata da pena em segunda instância nos últimos anos. Pega os 5 votos das ADCs 43, 44, 54 e vamos ver o teor dos 5 votos. O voto do ministro Luiz Roberto Barroso é assustador. É absolutamente assustador. Essa questão, mais uma vez, né, de citar o sentimento popular, né, a respeito da Constituição, do que deve ser julgado. E daí também a gente pensa, né, mas qual o sentimento popular, né? Como será que faz? O ministro, ele vai lá pro, não sei para qual time do Rio que ele torce, né, mas daí ele vai lá, de repente, pro Maracanã, daí ele vai tentar sentir o sentimento popular ali do Maracanã para tentar julgar, ou a partir do taxista, ou a partir de uma conversa ali no aeroporto, ali, enquanto ele vai pegar um voo, né? Pô, o que o pessoal tá comentando sobre esse caso aí? Deixa eu ver. Qual o sentimento? Como é que a gente faz? Vai mensurar num país aí com mais de 210 milhões de habitantes, como é que você vai mensurar qual que é o sentimento popular do povo? Ainda mais num país que tem uma realidade social tão heterogênea, né? E ambientes sociais que, vamos ser francos, que os ministros não frequentam e nunca frequentaram. Porque são pessoas, assim, em regra, que vieram, assim, numa classe média alta, que tiveram condições de acessar um curso superior, tiveram condições, assim, de ter uma carreira bem-sucedida, de fazer carreira no Poder Judiciário. Então, assim, eles não têm, assim, uma real dimensão da realidade do povo brasileiro. Então é muito complicado falar um sentimento popular. Mais uma vez destaco, quem é representante do povo, em essência, no nosso modelo liberal de democracia, é o poder legislativo. O povo elege seus representantes para o Congresso Nacional, e a partir disso o Congresso Nacional, na sua função de legislar, ou também na sua função como poder constituinte reformador, de alterar ali o ordenamento a partir das suas demandas dos seus representados, que é o povo. Então é realmente preocupante. E para finalizar essa minha ideia, eu também penso se de repente essa questão do ministro Fux em relação à suspensão do juiz das garantias, se não foi um pouco isso também, desse sentimento de pensar, juiz das garantias atrapalha o combate à corrupção, isso está contra o sentimento popular de combate à corrupção. Poxa, é uma lei, uma reforma no nosso CPP, no nosso Código de Processo Penal, que passou pelo Poder Legislativo, passou pela Câmara, passou pelo Senado, passou pelo Presidente da República, que sancionou essa reforma. E daí vem o ministro do Supremo, numa liminar, suspender a eficácia, a aplicação dessa norma que foi aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. E eu percebo, assim, mesmo no julgamento do mérito agora, né, dessa ação, é uma resistência por parte dele, assim, de uma aplicação do juiz às garantias. Então, poxa, se o ministro está tão insatisfeito, né, acho que ele podia, de repente, pedir a aposentadoria ou exoneração do seu cargo e se candidatar a um cargo no Congresso Nacional, aí sim, discutir uma revogação do juiz às garantias. Mas agora, poxa, o julgador ele não tem uma representação popular direta, ele tem essa função contra-majoritária e a função, mais uma vez, de aplicar o ordenamento jurídico. Se o Congresso Nacional tem essa função principal de legislar ou de reformar a Constituição, se criou esse ordenamento, isso é uma vontade do legislador ou do constituinte reformador. Então é bem complicado, assim, a partir de uma demanda, entre aspas, popular, o julgador suspender a eficácia de uma legislação que, a meu ver, e acredito também que o professor Edson concorde, veio aí, sim, para garantir ali a defesa
do acusado no processo penal. A partir do momento que há uma separação do juiz do inquérito, do juiz que vai tratar ali da ação penal. Porque o juiz do inquérito é lógico que ele vai estar viciado, é lógico que ele já tem uma tendência a condenar porque ele teve acesso ao inquérito, ele deferiu ali medidas cautelares, num procedimento que é inquisitorial, que é inquérito. Então é claro que ele vai viciado pro processo penal e nisso o professor Auri faz uma crítica maravilhosa a respeito dessa união de funções que tem o juiz de atuar ali na fase preliminar e atuar no julgamento. É claro que ele vai estar viciado. É uma causa impopular, né, Augusto? Vamos pegar as manchetes aí de todos os veículos de comunicação e ver o que elas nos dizem sobre o juiz de garantias. E é mais uma vez o que a gente está falando. Realmente, eu não tenho dúvida que o Fux não está querendo ser impopular ou está querendo ser popular, adiando isso e já dando sinais e votando contra. E, assim, esse é o grande problema que a mídia, ao assim proceder, faz. Ela forma opiniões das mais diversas. E a sociedade que vê, ela também julga. E essa é a lógica. Essa é a lógica da mídia que hoje está potencializada pelas redes sociais aí, né? Criando em cada cidadão um juiz, um carrasco, né? E é através da opinião pública é que o povo julga parcialmente. E aí eu falo no meu livro, Augusto, que esse julgamento ele é inapelável, né? Ele não tem para onde se apelar. Então, assim, como é que você vai fazer uma discussão séria de um tema que já está sedimentado aí na mídia e é impopular? Então, assim, o grande problema é que esse julgamento feito pela mídia, na maioria das vezes, ele é irrecorrível, né? E nesse sentido é que o professor Rubens Casara faz alusão, né, ao processo penal do espetáculo. O acusado ele se torna uma mercadoria que precisa ser atrativa, precisa ser negociada, precisa ser vendida. Isso tem que gerar valor. Não é difícil de se verificar os grandes programas televisivos dando maior ênfase a essas coisas. Esse problema reside desse julgamento que o povo faz e que vai desaguar no próprio Poder Judiciário. Não tenho dúvidas de que o Supremo Tribunal Federal vai levar em consideração a opinião pública no julgamento do juiz de garantias, que vai, inevitavelmente, acabar influenciando na decisão. E citamos o processo penal de espetáculo, mas também temos que, pelo menos, fazer uma menção do que podemos chamar de execução penal de espetáculo, principalmente em casos de grande repercussão, né? O caso da Suzane von Richthofen, da Elisa Matsunaga, que elas estão aí no período de progressão de regime, né? Um para o regime semiaberto, um regime aberto, tem ali situações de saída temporária, e a gente vê que a postura da imprensa, da mídia, é daquela crítica mais absurda, né? Olha que absurdo, a Suzane vai ter ali a saidinha do Dia das Mães, veja só, a Elisa Matsunaga já está na rua, matou o marido, já está solta. Mas aquilo que eu falei há pouco, não há assim uma informação fundamentada e até uma crítica embasada de colocar, peraí, vamos lá entender. Elas cumpriram toda a pena? Não, elas ainda estão cumprindo a pena. Mas por que ela está num regime semiaberto? Ou por que ela está num regime aberto? Veja, ela cumpriu a fração prevista em lei que permitia que ela progredisse de regime, né? O tempo de cumprimento da pena, ali o seu bom comportamento carcerário, e também entender que ela ainda está cumprindo pena. Se ela cometer uma falta grave, ela pode regredir para um regime fechado. E entender também que uma saída temporária é um direito que o preso tem, que o apenado no regime semiaberto, ele tem justamente para que progressivamente ele faça essa reinserção social, que ele tenha novamente contato com a sua família, que progressivamente ele vá retornando para a sociedade, porque assim, ouvinte, por mais que seja difícil de acreditar, a pena ela tem um papel ressocializador. Pelo menos em teoria, é para o apenado sair de lá melhor, em teoria, né? Pelo menos sair melhor do que ele entrou, né? Então, eu vejo assim, a ideia justamente da progressão de regime, da saída temporária, é um incentivo para que ele melhore, para que ele, dentro do sistema carcerário,
tem ali um estímulo a esse bom comportamento carcerário. Eu duvido que algum diretor de uma unidade prisional seja contra uma saída temporária, seja contra uma progressão no regime, porque ele sabe que é isso que ajuda também a estimular o bom comportamento da massa carcerária, porque o pessoal quer sair dali. Então, daí essa crítica que vem da imprensa de uma forma assim, de um espetáculo sensacionalista, de criticar institutos da execução penal. Então, eu também aproveitando, né, todo esse tema que o professor Edson trouxe do processo penal do espetáculo, temos aí também uma execução penal do espetáculo, que procura causar todo esse anseio popular, né, de uma vingança coletiva em relação àqueles que cometeram ali um delito. É uma prisão perpétua, né, Augusto? O direito ao esquecimento que se fala não se tem. Eu já escrevi sobre esse tema, inclusive da Suzana Richthofen. Na época, eu fiz os cálculos, tive a curiosidade de entrar. Ela, inclusive, quando progrediu de regime, pediu para ficar no regime anteriormente imposto, no fechado, com medo de uma retaliação dos próprios presos. Então, você vê onde é que chega o absurdo. Mas eu concordo contigo, acho que é por aí mesmo. E de tudo isso que a gente falou, Augusto, eu concluo que há a necessária consciência de que todo o poder é limitado. E em se tratando de um processo, em um Estado democrático de direito, o limite é a Constituição Federal. A gente não pode deixar de verificar ali o artigo 5º e todos os direitos fundamentais inerentes ao acusado. E aí que eu tenho que a defesa ela tem que ser exercida não só dentro do processo, mas fora do processo também. O advogado ele tem que trabalhar para além do processo, para fora. É o que você falou. O juiz ele tem que se manifestar nos autos. E quando a gente pega um processo, por exemplo, de um tribunal do júri, que o juiz está fora dos autos, teu cliente está sendo massacrado pela imprensa. Você vai ficar esperando? Ou você vai começar a jogar também com a imprensa, com aquilo que você tem nas mãos? E aí eu começo a refletir que isso tudo só tem prejuízo para o acusado. Eu acho que hoje nós temos que se ter uma defesa até fora do processo. Não se deveria ter essa necessidade, mas tem. E aí os grandes escritórios hoje já contam com inclusive, Augusto, assessoria de imprensa. E isso não é garantido ao acusado comum, uma pessoa que não tem dinheiro de contratar, às vezes, um escritório que tem essa assessoria, né? E aí a gente vai ver que isso tudo é prejudicial ao acusado e que do carcereiro até o juiz, a gente tem pessoas contaminadas por aquilo que a mídia diz, e a mídia projeta uma carga adicional de negatividade ao investigado / acusado, né, que é inegável, e cria esse ambiente absolutamente tenso, conflagrado. Exatamente, professor Edson, e até faço a remissão ao episódio anterior que fizemos também sobre um tema semelhante ao que discutimos hoje, e tivemos a presença do Dr. Newton Ribeiro, né, que é um advogado aqui de Curitiba também, e falamos sobre essa teoria dos jogos no processo penal, que tem também que considerar o papel da imprensa, né, nesse jogo, né, que é o processo penal. E o Dr. Newton citou que em muitas situações, ele como um player, ele se valia dessa parceria com a imprensa para poder atuar no caso dele, seja ali num caso de júri, que ele estava ali sustentando uma excludente de ilicitude, né, para uma legítima defesa, então ele usava ali desse espaço da imprensa ali para, desde então, já apresentar essa tese defensiva, ou como situações também que na própria imprensa ele conseguiu de usar
estratégia, né, midiática, até para poder fazer um pedido de liberdade também, que ele citou que foi bem sucedido. Então, temos que pensar assim no que o professor Alexandre Moraes da Rosa muito propagou, né, que é a teoria dos jogos no processo penal, e pensar que também fora do processo, extraprocessualmente, também há essa teoria dos jogos, e pensar de que forma podemos utilizar a imprensa a favor da defesa, porque não de hoje a acusação está aí sempre se manifestando na imprensa, né? O professor Edson mesmo citou casos que ele próprio, como advogado, não tinha acesso aos autos do inquérito, enquanto o promotor estava dando entrevista sobre o caso na TV, apresentando apenas a versão da acusação, ou muitas situações que o delegado deveria somente conduzir, ao meu ver, né? Conduzir, ele presidir o inquérito policial, conduzir ali a investigação e, ao fim, produzir o seu relatório, né, de inquérito, e o delegado já está ali na imprensa, diante dos holofotes, já emitindo juízo de valor, já fazendo tipificação, já quase fazendo uma dosimetria da pena ali. Então é muito complicado. Vemos ali que os órgãos, né, seja o órgão inquisitorial, que é a Polícia Judiciária, ou mesmo o órgão de acusação, que é o Ministério Público, tem esse espaço na imprensa, e é importante também que a defesa, principalmente em casos que envolvem tribunal do júri, tem também que ter essa atuação estratégica em relação a essa comunicação social, né, da mídia. Mas também já fica aqui a crítica, né? Quantas são as pessoas que têm condições de contratar, né, como o professor Edson citou, condições de contratar um escritório de grande porte que tem essa estrutura de assessoria de imprensa, que possa também, além de fazer esse trabalho jurídico, essa defesa jurídica, que faça também essa defesa, vamos chamar assim, midiática. Então, vemos que, citando um pouco aí, abrindo aspas, né, parafraseando o Eduardo Galeano, né, que as leis muitas vezes são como as serpentes, né, que só picam os pés descalços. Então, é algo preocupante, assim, para nós como operadores do direito, né? As pessoas que não realmente têm essa condição de ter um julgamento. Então, a crítica que fica é por parte da postura midiática, né, desse espetáculo de já pré-julgar, pré-condenar uma pessoa que muitas vezes é só suspeita, que se prova posteriormente que ou essa pessoa não teve qualquer participação ali no fato, há sim uma negativa de autoria, ou há ali uma excludente de ilicitude, de culpabilidade, mas quando vai ser noticiado uma absolvição dessa, vira só uma notinha de rodapé no jornal, enquanto lá, anteriormente, na notícia, a primeira notícia, né, do fato, estampava a capa de todos os jornais. Então há realmente essa desproporcionalidade. Não temos só ali uma violação de paridade de armas dentro do processo, mas também nessa atuação midiática. Sem dúvida, sem dúvida. Eu até trago no livro, Augusto, um estudo que foi feito, um estudo norte-americano, de um caso real de 1954, que tratou de 6 homicídios cometidos em um condado dos Estados Unidos, que causou uma grande revolta na região, inclusive nos condados vizinhos ali, e o indivíduo que era suspeito, ele foi preso em abril daquele mesmo ano, de 54, e a imprensa divulga, através de um comunicado do Ministério Público, ou seja, um comunicado oficial, uma nota que dizia que o acusado havia confessado os 6 homicídios. Isso ainda no inquérito policial. E mais tarde, com a investigação em andamento, essa hipótese não se confirmou. E o Ministério Público, inclusive, denuncia ele só por um homicídio e pede o arquivamento dos outros 5. Só que a nota já tinha sido divulgada na imprensa que ele havia confessado os 6. E aí já estava feito prejuízo e nada pôde mais ele fazer, a não ser que saiu uma notinha de rodapé dizendo que o Ministério Público não tinha confirmado a hipótese acusatória que inicialmente se tinha mostrado plausível. Na verdade, ele foi coagido a confessar os 6 homicídios e aquelas hipóteses não se confirmaram, nem em juízo de admissibilidade, não foi sequer denunciado por 5 dos 6 homicídios, mas aí era tarde demais. Aquela notícia de que ele tinha confessado os homicídios estampou a capa. Já a notícia de que ele tinha sido denunciado apenas por um dos 6
estampou a nota de rodapé. Então, realmente, esse caso ficou conhecido, o caso Irving versus Dowd, sem chance nenhuma de absolvição naquele único caso, e ele foi condenado, e essa condenação depois veio, Augusto, a ser anulada. A Suprema Corte dos Estados Unidos julgou que a mídia teve uma forte influência na condenação e que o juiz da causa, os jurados, não tinham condição de imparcialidade para julgar aquela causa. Então, assim, é uma reflexão que realmente fica, né? E é isso, Augusto. Basicamente, são muitas inquietações a respeito do tema. Eu tenho muito mais inquietações do que conclusões. E realmente é uma oportunidade muito grande trazer esse estudo, esse tema aqui no teu podcast, para a gente refletir essas situações absolutamente inconvenientes que o acusado enfrenta frente ao processo penal da mídia. Então esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Quero mais uma vez agradecer a presença do professor Edson Facchi, que trouxe aqui essa discussão nesse assunto tão relevante que é a influência da imprensa, né, esse processo penal do espetáculo midiático, né, e todos os seus impactos sociais. Então foi uma discussão muito relevante, muito interessante. Então, mais uma vez, agradeço aqui a presença do professor Edson e também, professor, eu deixo aqui o espaço aberto caso o professor queira fazer alguma indicação para os nossos ouvintes. Augusto, meu caro, eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, aqui de estar falando nesse podcast, que já é um sucesso. Grandes operadores do direito falaram, me antecederam, e para mim é uma grande alegria e uma responsabilidade imensa estar aqui. Quero te parabenizar por esse grande projeto da tua autoria. Você é um grande pensador do direito, um grande advogado, um grande operador, está aí fazendo diferença na comunidade jurídica. Eu quero aqui somente agradecer mesmo, deixar para o nosso ouvinte a indicação do meu livro, fazendo aqui uma propaganda, que foi publicado pela editora Lumen Uris, chamado O Espetáculo Midiático no Processo Penal. Então, se alguém quiser procurar ali no site da editora, vai encontrar O Espetáculo Midiático no Processo Penal. Eu estou aqui aberto a críticas. O meu Instagram é Elfac, né? Ed é Edson L. de Luiz, e o Fac, sobrenome, é F-A-C-C-H-I, Elfac. E eu estou sempre aberto ao ambiente de discussão acadêmica, muito grato e muito alegre, honrado por fazer parte desse podcast. Um grande abraço a todos. A indicação do professor Edson vai constar aqui na descrição desse episódio. Professor Edson, muito obrigado também aos elogios a mim feitos. Deixo aqui registrado que as portas do nosso podcast estarão sempre abertas para a presença do professor. Fique à vontade aqui para sugerir temas para os nossos ouvintes e certamente será um prazer, uma honra contar mais uma vez com a sua presença. A você, ouvinte, também aproveito e faço aqui a indicação. Hoje eu não vou indicar livro, vou indicar somente filmes e séries. Primeiro eu faço aqui uma indicação de 2 séries que estão na Netflix, que são relacionadas a esse tema do processo penal do espetáculo, né, que é Olhos que Condenam, que retrata o caso ali dos jovens do Central Park, no final dos anos 80, né, em Nova York. Também a série Making a Murderer, que é um caso que ocorreu no meio oeste dos Estados Unidos, né, também tem uma questão ali de espetáculo da mídia, naquele caso concreto. E um filme, né, é uma ficção, mas ela retrata, acho que bem a realidade que acontece, que é o Garota Exemplar. Também recomendo, que ali também tem um espetáculo da imprensa. Também peço que me siga no Instagram, no perfil @augustorodrigues.criminal. E peço também uma gentileza, se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, nos ajude compartilhando esse episódio. Assim vamos propagando conhecimento. Isso foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço.